Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Jardim Paulista, quinta-feira, 6 de julho de 2023. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somente até aqui. Amém. Quem fortalecia Paulo está nos fortalecendo hoje na face da terra. Como Paulo venceu, nós venceremos também. Como Paulo sofreu, nós sofreremos também. Como Paulo também sofreu muitas barbarias e muitas naufrágios, talvez nós passamos alguns naufrágios também. Algumas derrotas material, mas derrota espiritual jamais seremos derrotados. Pela fé, pela virtude, pela coragem que o Espírito Santo cria dentro do nosso coração e fornece também para a nossa alma, para o nosso espírito de vida e até para a nossa carne também. Porque tudo em nós louva e bendiz o Criador. Tudo em nós deve favores ao Criador. Todos nós que estamos aqui, corpo, alma, espírito, já recebemos de Deus vida, proteção, carinho, amor, perdão e a promessa da vida eterna para a nossa alma. Espírito de vida volta para Deus. A carne volta para a terra. Mas a nossa alma um dia vai voltar para aquele Criador que a fez, que a criou, que a amou também e que confiou no homem também fazer o homem eterno. Mas o homem perdeu a eternidade pelo seu pecado. Mas Jesus Cristo veio recuperar de novo a vida da nossa alma também. E para nós que já morremos para o mundo, a morte já morreu também. Cristo matou a morte da nossa alma. Creia nisso. Nós viveremos felizes para sempre no reino celestial. Não é uma lenda, não é uma fábula, não é para acalmar, não é para suavizar, porque os povos antigos e os reis também, não sei por que Deus dá isto hoje, os governadores também, gostavam de religiões, gostavam de formar deuses, e formando esses deuses, tinha sua doutrina, mas o único Deus que mesmo pediu humildade, mansidão e entrega total e absoluta, e não negar o Senhor até a morte,
foi Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros deuses queriam carne, queriam sacrifícios humanos. O Senhor Jesus não quer sacrifício de nenhum de nós. Ele quer obediência e misericórdia à sua palavra. E os deuses, então, os povos, os governadores, impunham certa religião para amansar o povo, para acalmar o povo. Na hora da fome, da miséria, do abandono, eles recorriam a Deus. E eles pregavam a Deus. Isso, Deus quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo, para calmar o ânimo do povo revoltado. Mas nós sabemos que Jesus Cristo não é nada disso. Ele veio de fato e de direito salvar as nossas almas também com a vida eterna. Não quer nos tornar mais santo, mais puro, verdadeiro, mais dócil, mais obediente às leis dos homens, num bom trabalho, numa boa honestidade, por causa dos reis, por causa dos sacerdotes ou por causa do dinheiro, do financiamento humano. Ele veio porque ele escreveu nosso nome no livro da vida. E aqui diz uma coisa tão linda, irmão, tão linda que olha, e com Clemente e com os outros. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho com Clemente. Como Cristo valorizou as mulheres, recebe o Espírito Santo como nós também. Clamam, profetizam, expulsam demônios, faz curas, prodígios, maravilha. E, no nome de Jesus Cristo, anuncia a salvação dos pecadores também. Faz parte desta graça também. Comem e bebem na nossa mesma mesa, na Santa Ceia também. Recebe os mesmos batismos, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. E teremos também todos juntos também, não mais como homem e mulher no céu, mas como almas na presença de Deus. Alma semelhante a Deus. Deus fez macho e fêmea para que houvesse prosperidade, também conceição, e assim por diante para encher a terra. Mas no céu, irmãos, não tem indústria, não tem comércio. Graças a Deus. E graças a Deus não vai ter ministério também. Não porque nós não gostamos. Mas é muita dor, muita luta, muito sofrimento, muita contrariedade. Uns gostam, outros não gostam. Muito peso, mas estamos contentes com o que o Senhor fez. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Como é gostoso, como é benéfico você olhar uma irmã e um irmão com um testemunho excelente e você dizer, esse aí, pelo que ele faz, pelo que ele sofre, pelo que está firme, o nome dele está no livro da vida. Vejo em muitos irmãos e irmãs que o nome deles está no livro da vida. Nós estávamos orando, acho que eu já contei isso aqui. Dias em seguida, nós orávamos, buscávamos ao Senhor sem profecia de joelho. Senti a presença de Deus, senti mais força, mais poder, mais virtude. E Deus dava um nome de um ancião que o Senhor já recolheu. Falava o nome dele. E nós orávamos por ele, clamávamos por ele. Num dia então, numa tarde, foi demais, irmãos. O Senhor falava em línguas o nome dele e rogava a Deus por ele, para Deus abençoar ele, revestir ele e guardar ele. E punha o nome dele e a gente orava. Foi horas nós orando. Depois passou esse dia, numa quarta-feira estou no braço. Primeiro que eu vejo entrar no salão de reunião, era pouca gente naquele tempo. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem?
E eu falei, irmão, o que aconteceu com o irmão? O Senhor punha teu nome para nós rogar pelo irmão, clamar pelo irmão. Falou, eu estava sedento de encontrar com o irmão. O Senhor me arrebatou por 6 horas. Visitei o reino da glória inteirinho. Andei por todo lá. E uma hora, e nessa oração, estou esquecendo, para mim é o melhor. Nessa oração, eu vi uma Bíblia, tamanho de 50 metros, assim. E a Bíblia se abriu assim, e caiu, e estava escrito Apocalipse. E eu dei um mergulho e fui nadando assim, mergulhando, voando, e entrando dentro da Bíblia escrito Apocalipse. Aí a visão terminou. Aí quando chegou nesse dia, eu falei, oramos pelo irmão, o que te aconteceu? Ele falou, olha, o Senhor me arrebatou 6 horas, andei por todo o céu. Uma hora eu olhei para a porta assim, e vi o irmão entrando pela porta do céu. Amém. Fala um amém, irmão. Se eu for primeiro, eu vou esperar vocês. Se vocês forem primeiro, espera por mim. Como é gostoso ver a obediência, ver o progresso do povo. Ver um irmão revestido do Espírito Santo, com os dons excelentes, com orações, o porte de verdadeiro cristão. Oh, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Irmãos, a nossa maior alegria é ver o povo firme, contente, alegre, satisfeito na graça do Filho de Deus, prosperando sempre, jamais desanimando, mas cada vez mais firme no Senhor também, e mais alegre ficamos quando vem a família também. Quando vem o filho, vem a filha, vem os seus descendentes. É maravilhoso ver o Evangelho de Jesus Cristo abundar no coração do povo de Deus. No meio dessas trevas, no meio de todas essas ofertas malignas, o Senhor ainda tem trazido famílias inteiras para o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa alegria, é o nosso contentamento, é o nosso prazer, é o nosso aperfeiçoamento. E acredito que é a recompensa de Deus. E a nossa maior recompensa como servo de Deus é ver o povo feliz, contente, alegre, satisfeito, virtuoso, cheio do Espírito Santo, orando também, clamando também, pregando também, recebendo o ministério também, se comprometendo com a graça do Filho de Deus, que é o maior e o melhor comprometimento que nós temos na face da terra, nos comprometer com a salvação da nossa alma e com a ajuda do próximo irmão e da irmã também, do nosso próximo, a salvação da alma. E como ele diz, estais sempre firmes no Senhor. E a nossa alegria é o nosso contentamento. É como o pai que ama ver seus filhos também, firme também, na justiça, na honestidade, com os deveres cumpridos, com um bom fundamento também, irmãos, espiritual e material também. Então tudo é alegria quando nós vemos que um filho e uma filha obedeceu, mas é o primeiro passo. Tem que ter alegria, tem que ter o contentamento, mas entre o pesar também. Será fiel até o fim? Guardará a palavra? E entra nessa dúvida. E bem-aventurado somos nós, se olhamos para nossos filhos, ou nossos pais, ou para alguém, e vemos nele, pela obediência dele, que o nome dele está escrito no livro da vida. Tem coisas impossíveis de se passar, de se viver, de sofrer, de dar e receber também, de dar e receber. Às vezes o Senhor manda nos dar muito, muito mais do que podemos e temos capacidade de amor, de caridade e de paciência. Mas o Senhor nos enriquece com tudo aquilo que precisamos dar. Precisamos dar alguma coisa, você precisa dar alguma coisa, Deus vai preparar para você dar. E às vezes não temos força para suportar a decepção
a tragédia e toda a loucura que nos cerca. Senhor, nos dá força de passar também. E Paulo diz aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor ajuda nós a dar e a receber também. E aqui diz uma coisa importantíssima, irmãos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, não sei a pronúncia, Sintique, não sei, que sintam o mesmo no Senhor, que sintam o mesmo no Senhor. Que profundidades desse versículo, que sintam o mesmo no Senhor. A graça de Deus tem só um líder, tem só um comandante, tem um só Deus. Não tem outro nome que se nomeie, a não ser o nome de Cristo. Se tivesse vários nomes, se tivesses vários líderes, e se fosse composto por uma comissão que seja, de homens, não digo comissão de anciões mais velhos, digo uma comissão de meros homens, irmãos, cada homem tinha um sentimento. E nós ficaríamos na dúvida, que sentimento devo ter? De Paulo, de João, de Pedro, de Mateus? Que sentimento eu tenho que ter? Aí nós dividiríamos nosso sentimento. Não teria sentimento de Paulo. E Paulo dizia, quem é Paulo? Quem é Apolos? Quem é Pedro? Quem é alguém nesta obra? O único alguém nesta obra chama Jesus Cristo. Por isso tem só um líder. Todos nós estamos aqui com o mesmo sentimento que nosso Senhor Jesus Cristo. Você vem ouvir a palavra, ouve a palavra de Deus, se inteira dela, reveste-se do Espírito Santo, mas não vem com o meu sentimento, meu entendimento, minha sabedoria, meu conhecimento, meu sentimento interno dentro de mim. Você sai, ouve a palavra, mas a palavra não é do irmão Paulo, não era de Pedro, de Paulo, era de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sai com o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um só, somos um só, como Deus e o Pai, Espírito Santo, é um só. Vocês entenderam essa parte? Que coisa maravilhosa. Não divida a obra de Deus. Não põe o sentimento nesse, nem sentimento daquele. Nem sentimento bom, nem sentimento mal também. Não podemos sentir o que a pessoa sente de mal. Podemos sentir o que ela sente em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa sente alguma coisa em nosso Senhor Jesus Cristo, nós sentimos o mesmo que ele sente. Será que vocês estão entendendo mesmo? É um só sentimento, o sentimento de Cristo. Somos exemplo de obediência, mas o sentimento é o de Cristo, o Espírito é de Cristo, o ensinamento é de Cristo, o mandamento é de Cristo, a palavra é Cristo Jesus. Se nós saímos com um sentimento desse, sentimento daquele, nós dividimos a obra de Deus. Os diáconos, quando vão se reunir, eles põem a ficha na mesa, as irmãs ajudam na composição da ficha, escreve a necessidade, porque ela pode propor alguma coisa também, um auxílio. Depois a quantia e o que vai ser socorrido, os diáconos que decidem pelo Espírito Santo. Então ficam ali na mesa, tudo em comunhão. E a ficha está ali, a necessidade está ali, isto, aquilo, tem isso contra o filho, está desempregado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá, tem que comprar remédio, tem que fazer. Aí tem, não sei mais quantos diáconos tem, quantos tem lá, uns 10, né? Tem uns 10, 20 diáconos só na mesa. Então vamos orar. Quantos devem ajudar? Quanto devemos ajudar esse irmão, essa família? Aleluia, aleluia, aleluia. Vou falar um número fictício, mas é o que precisava, não chega a isso não.
2.000, o outro, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, todos sentem 2.000. E ajudaram com 2.000. Vai ajudar, depois diz, não sinto que é com dinheiro. É com isso, eles precisam disso, 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 disso. E todos vai lá, eu também sinto a mesma coisa. Porque se está na mesa ali, do ajuda, tem que ter comunhão. Se um diz, dá 100, dá 200, já Deus não está nessa resposta aí. Vamos dar glória a Deus? Se na igreja todos dizem amém, glória a Deus, a comunhão do Espírito Santo. Se tem um que não diz amém, não está ligado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então é a comunhão do Espírito Santo. É o único sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há desigualdade, não há acepção de pessoa, não há intervenção maligna. É uma comunhão santa, pura e verdadeira. Que esta comunhão permaneça na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos falar congregação cristã no Brasil. Vamos falar que esta comunhão permaneça na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos em comunhão, não deve ter briga. Não deve ter opinião contrária. Não deve ter resistência à palavra de Deus. Não deve ter contenda. Não deve ter dois espíritos. Não deve ter mais que um sentimento. Tem que ter mais paz, mais comunhão, mais satisfação, mais aceitação, mais amor, mais caridade, mais confiança de uns para com os outros nesta graça também. Certo ou está errada essa palavra, irmãos? Por que briga se eu tenho o mesmo espírito? Por que você não me aceita se eu te aceito? Por que não nos aceitarmos se temos o mesmo espírito, o mesmo sentimento? Jesus Cristo foi as partes mais baixas da face da terra. Foi mais baixa de tudo que foi. Foi lá no inferno enfrentar o inimigo da nossa alma. Quer dizer, que ele foi no submundo do pecado, da imundície, dos piores crimes e bestialidade que o homem cometeu. Deus foi lá embaixo de tudo para poder socorrer a todos, queridos irmãos. E a Bíblia não diz mais no Novo Testamento que só são os filhos de Abraão que são filhos de Deus, povo de Deus. Povo de Deus e aqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo na atualidade na face da terra. Que depois do Evangelho de Cristo aceitaram o Filho de Deus como seu Salvador, se uniram ao Filho de Deus e receberam um só Espírito, um só batismo e um só povo. Quem é esse povo? Não está escrito congregação cristã no Brasil. Quem é esse povo? É o povo que tiver as virtudes de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, a palavra pelo Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, não só da água, mas também espiritualmente também. Esse é o povo de Deus. Aonde ele está? Uma parte dele está aqui. Terá no outro lugar, que não é congregação, terá no outro lugar, no outro mundo, no outro país, no outra cidade? Oxalá que tenha. Oxalá que tenha. Nós não reprovamos ninguém. Se você que está ouvindo esta palavra está contente onde você está, você tem certeza de vida eterna, tem o Espírito Santo do Senhor, você tem o sentimento do pastor, do bispo, ou do pregador, ou você tem o sentimento de Jesus Cristo. Se você tem o sentimento de Jesus Cristo, você será salvo. Tem o Espírito Santo? Você será salvo? Mas nós temos o Espírito Santo. É a comunhão do Espírito Santo. Que é a graça de Deus. Certo, irmãos? Por isso nós temos que, se tivermos o mesmo sentimento, temos os mesmos pareceres, os mesmos desejos, a mesma compreensão, a mesma aceitação. Posso não entender o que o professor de matemática ensina, e eu era ruim de matemática, irmão. E eu não entendia nada. Pode ser latim.
me conformava com o latim, porque é uma língua morta, né? Eu não me conformava. Mas o que nós estávamos falando? Se você, irmãos, dá um glória a Deus. Uns é pedreiro, outro é faxineiro, outro é médico, outro é juiz, outro é conselheiro, outro é eletricista, outro é parteira, outro é isso aqui, outro aquilo outro. Dá um glória a Deus, irmão. E todos entramos na graça de Deus. Você tem que ter sentimento do teu dom para exercer o teu dom. Mas vamos dar um glória a Deus. Todos têm o mesmo sentimento a respeito da fé. Todo cristão trabalha com as mesmas ferramentas. Todos sabem manipular as ferramentas do Senhor, irmãos. Na hora de uma operação nós sabemos operar. Na hora de uma expulsação nós sabemos expulsar. Na hora de curar alguma pessoa nós sabemos que ferramenta usar. É a fé. Nas dúvidas, na incredulidade, nos embaralhos da solução, glória a Deus, temos a ferramenta, sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Medo do futuro, nós temos a profecia da bendita palavra de Deus. Dá um glória a Deus que esta ferramenta que Deus está mandando nesta noite vai consertar muita coisa dentro do teu coração. Que às vezes nós achamos difícil o Senhor operar na nossa vida. É mais fácil o Senhor operar na nossa vida, que não está dentro de nós, do que dentro de nós. Hoje o Senhor vai operar de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo. Por a fé, por a confiança, por a sabedoria, o sentimento de Cristo. Vamos ter os mesmos sentimentos, irmão, de amor, de caridade, de piedade. Se te dói, dói a mim também. Se tu estás triste, eu também sou triste. Se tu estás fraco, eu também estou fraco. Se tu se perdes, eu também perco também. Deus perde, os céus perdem, o inferno ganha. E hoje o inferno vai sair derrotado do Jardim Paulista e de alguma alma. E alguma casa também que está com outro sentimento. Em nome de Jesus, esta palavra vai lá tirar o inimigo para fora também. Todo sentimento também. Alguém sentou numa mesa, alguém sentou numa conferência entre irmãos, ou numa pizzaria, ou num jantar, ou num almoço, ou num café, e estiveram reunidos várias pessoas ali, estão divididos, um é por isto, outro é para aquilo, esse ministério está errado, aquele ministério está errado, isso eu sou pelo cooperador, eu sou pelo ancião, eu sou pelo de menor, eu sou pelo diácono, dá um glória a Deus. O inimigo hoje vai sumir pela força desta palavra de alguma casa que falou estas coisas por estes dias aqui. Eu sou deste, eu sou daquele. Nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar, irmãos. Certo, irmãos? Porque Deus o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Não é vanglória, não é grandeza, não é fama, não é elogio, não é privilégio, não é mordomia que nós queremos como ministro de Cristo, é a salvação das vossas almas. Possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Como é triste ver quando não aceitam.
quando não corresponde, quando não crescem. Tem muito jugo desigual. Igreja revestida, servo fraco. Servo revestido, igreja fraca. Deus vai pôr a mão nessa parte também, diante desta palavra. A felicidade maior de nós, nossa, é ver a palavra se cumprida. O que mostra a palavra cumprida? Cumprimento, né? Cumprimento, e cumprimento é o cumprimento. Não é isso? Eu não tenho português bom. Cumprimento é medida. E cumprimento é feito, procedimento de Deus, trabalho de Deus, cumpriu, não é? É diferente. Quando não cumpre, nós vemos fraqueza, vemos incredulidade, desobediência, nos entristecemos. E quando se cumpre, glória a Deus, o povo mereceu a palavra. Valeu a pena pregar, valeu a pena orar. Valeu a pena fechar os olhos para o mundo, para cobiças e demais coisas. Valeu a pena me guardar para pregar uma palavra pura e verdadeira. 3 tem a recompensa. O povo que ouviu, o servo que pregou e Jesus Cristo com seu intento de salvar. Quando há incredulidade, quando não recebem a palavra, quando não se fortalecem, é a maior tristeza para o servo de Deus. Quando ele exorta, clama, suplica, Deus revela, Deus fala, ele tem certeza, e o povo não acredita. É um trabalho em vão. É a pior perda. A obediência do povo, queridos irmãos, e a igreja firme na graça de Deus, é o pagamento do ministério. Não é dinheiro, não temos salário. O salário é ver a irmandade firme na graça do Filho de Deus. Chegar num funeral, sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Esse aqui foi com o Senhor. Irmão Luiz Francisco. Ele foi num funeral. Quando chegou, ele começou a chorar assim, sair lágrimas. E o irmão perguntou, irmão, era teu amigo, irmão? Conhecia? Não, nem conhecia esse irmão. Mas por que o irmão chora? Porque eu sinto que ele não foi para o céu. Vocês ficam tudo quieto. Muitos se revoltam porque nós dizemos que existe o céu. E que existe o inferno também. Se revoltam que existe o inferno. Mas tem que ter o inferno. Tem que ter correção. Tem que ter pagamento. O justo tem que ter uma recompensa. Então muitos se queixam. Nós não pregamos um Deus sanguinário, violento. Não, um Deus manso, humilde. Ele deu seu sangue para nós não derramar o nosso. Deu sua alma para nós não perder a nossa. Mas que tem inferno, irmãos. Tem o castigo de Deus também. Certo? Então devemos temer o castigo de Deus. Mas não temer Deus, ter medo de Deus. Temos amor por Deus. Tá bem? Retendo a palavra da vida. A
Palavra da vida, irmãos. Da vida eterna. Temos dito várias vezes aqui. Muda esse discurso, Senhor. Aplaca um pouco. Estão indo todo mundo embora. O Senhor estava chicoteando. Assim nós vamos perder a freguesia. A igreja vai ficar vazia. Muda o discurso. Que não é discurso. É a palavra da vida. É Jesus Cristo. Em espírito e em verdade. A voz é do homem, mas a intenção é de Deus. Vocês também querem ir embora? Pode ir. Vão embora. E Pedro pensou, meditou e viu a bobagem que ele falou. Mandar Jesus Cristo parar? Vai parar a palavra? Diminuir a palavra? Contra a palavra? Se fosse palavra de libertação, levanta e anda, está perdoado os teus pecados, queria dizer Jesus. Se vocês ouvirem essa pregação, serão perdoados os vossos pecados, vocês não terão culpa nenhuma na face da terra, nem Deus, nem o demônio poderá te acusar. Você não quer essas palavras? Que nem o demônio, nem eu posso te acusar? Ou você quer uma papinha, quer um mingauzinho? Vão embora. Quer um arroz com feijão? Vai embora. Uma papinha de criança, faz isso, faz aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ir embora. Mas se você quer fazer a vontade de Deus e ser irrepreensível pelo teu inimigo, para ele não poder te repreender, escuta as minhas palavras. Pedro meditou e falou, não, Senhor, não. Só tu tens palavra, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Dá glória a Deus, irmão. Você quer a papinha ou quer a palavra que te justifica diante de Deus e diante dos demônios, e diante das criaturas, e diante da tua própria consciência cristã? Quem tem a consciência de Cristo, o sentimento de Cristo, sente-se culpado, sente-se pecador quando erra, quando transgrida se sente um pecador, mas quando o Senhor te santifica, te purifica, você sente um servo, uma serva de Deus, apto para a luta e para a vitória também na graça de Deus. Esta é a palavra desta noite, queridos irmãos e irmãs. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não só na fome, na miséria, na pobreza, mas no ânimo, na coragem, no desânimo, em tudo aquilo que o crente tem que passar para ser perfeito também. Bem-aventurado, para terminar esta palavra, todo cristão, quando chegar a sua hora de partir, ele faz um retrospecto da sua vida e diz, glória a Deus, não faltou nada para mim aprender, não faltou nada para mim ver Deus na terra, não faltou mais nada para mim sofrer ou gozar e para ter a certeza da vida eterna. Pode me levar que eu estou satisfeito, não tenho mais nada para aprender na face da terra. Bem-aventurado quando o Senhor vier nos buscar. Não vamos ficar com dó de ninguém. Paulo desejava partir, mas por amor ao povo, ele queria ficar. Mas quando chegou o dia dele, morreu trucidado, parece, não é? E Pedro morreu crucificado. Assim diz as histórias universal. Então hoje é o fim da palavra. Vocês estão tristes com a palavra? Vocês vão viver mais que eu ainda.
E a minha vingança é que vocês vão viver mais que eu. Quero ver vocês. Não vou ver vocês na igreja de bengalinha assim. Ah, meu bisneto me trouxe aqui hoje. Meu tataraneto me trouxe aqui hoje. Glória a Jesus. Meu filho me trouxe aqui. Bem-aventurado você, pai, que trouxe hoje o teu filho aqui. Aleluia. Um dia teu filho trará aqui também, nem que seja numa cadeira de roda. Criança não dirige, né? E vai chegar a hora, se o senhor não recolher, nós não vamos poder dirigir também. É os filhos que vai dirigir o carro. O senhor não pode dirigir. O menino quer dirigir o carro, o pai fala, você é de menor de idade. O vovô vai querer dirigir. Você está velho demais para dirigir. Mas dá glória a Deus. Velho na carne, mas cada vez mais novo na alma, no espírito e na vontade de servir a Deus. Deus seja louvado. Agradecemos em oração. E a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua eterna palavra, tenha lugar nas nossas vidas. Amém.